A escuridão total e sufocante que me envolvia foi subitamente quebrada por uma explosão ofuscante de luz e ruídos abafados. Eu tentei gritar para entender onde estava o meu computador, mas apenas um choro agudo e estridente de recém-nascido ecoou pelo espaço. As minhas memórias como um gamer determinado de 35 anos estavam perfeitamente intactas, contrastando terrivelmente com aquele corpo minúsculo. Uma recordação tardia me atingiu como um raio, fazendo-me lembrar da misteriosa tela de seleção que escolhi antes de apagar. Eu havia selecionado conscientemente o infame modo inferno, a dificuldade lendária que exigia 100 vezes mais experiência para cada avanço. Duas mãos enormes, ásperas e cheias de calos pisados me ergueram com um cuidado surpreendente e quase assustador. Uma mulher de olhar exausto, mas infinitamente doce, sorriu para mim enquanto me aninhava contra seu vestido de linho grosseiro. Ela me chamou repetidamente pelo nome de Allen, revelando-se como minha nova mãe nesta existência humilde. Logo percebi que meu novo pai, um homem de porte musculoso e expressão severa, também estava na cabana. As roupas remendadas e as ferramentas rudimentares espalhadas pelos cantos deixavam claro que renasci em uma família de servos oprimidos. Sem perder tempo com lamentações inúteis, tentei imediatamente invocar o clássico menu de status que todo gamer conhece. Absolutamente nada aconteceu nas primeiras tentativas, mostrando que o modo inferno não daria nenhuma facilidade inicial. Cansaço extremo da infância sabotava meus planos constantemente, forçando-me a dormir mais de 15 horas por dia. Dia após dia, durante semanas seguidas, concentrei cada fragmento de minha energia mental para forçar o sistema a responder. Finalmente, quando completei exatos 3 meses de vida, uma tela preta e semitransparente materializou-se diante dos meus olhos. Menu exibia meu nome, a idade e, para minha surpresa, a classe inédita e misteriosa de invocador. Meus atributos básicos eram patéticos, exibindo valores zerados em força e mana, além de um multiplicador de experiência terrivelmente cruel. No entanto, notei um item chamado livro de invocação que parecia estar armazenado diretamente na minha alma. Com um comando de pensamento firme, fiz o artefato se manifestar fisicamente no mundo real pela primeira vez. Segurei o grimório pesado com minhas mãos fracas de bebê, torcendo desesperadamente para que meus pais não entrassem no quarto agora. A primeira página indicava que eu possuía uma quantia inicial de 10 pedras mágicas para gastar em criações. Descobri que podia gastar essas pedras para gerar cartas de monstros de rank H, o nível mais baixo existente. Havia duas opções iniciais disponíveis para a criação: a carta de inseto ou a carta de fera. Escolhi gastar minhas primeiras pedras para criar uma carta de cada tipo e testar suas capacidades táticas. As cartas eram incrivelmente detalhadas, exibindo ilustrações realistas que pareciam pulsar com uma energia viva e misteriosa. Esperei pacientemente até o amanhecer, quando meus pais finalmente saíram para trabalhar sob o sol escaldante nos campos de plantação. Sozinho na cabana silenciosa, usei meu comando mental para materializar a carta do inseto Rank H na minha frente. Um gafanhoto translúcido de tamanho colossal, muito maior do que qualquer inseto normal, surgiu flutuando sobre o chão de terra. O tamanho do monstro me assustou de início, mas percebi imediatamente que ele respondia com total submissão à minha vontade. Em seguida, invoquei a fera Rank H, que se revelou como um rato albino de olhos vermelhos extremamente ágil. Através do elo mental com minhas criações, descobri que podia enxergar o mundo compartilhado através dos olhos delas. Mandei o rato albino vasculhar os arredores da cabana para testar o alcance máximo do meu controle absoluto. A rotina do vilarejo era brutal e monótona, marcada pelo cansaço visível que consumia meus novos pais todos os dias. Como servos, a maior parte de tudo que eles colhiam com suor era confiscada pelos cobradores de impostos do lorde local. Entendi que a única forma de arrancar minha família dessa miséria sistêmica seria quebrando as regras do modo inferno através do farmacivo. Comecei a enviar minhas invocações de insetos para caçar pequenos besouros comuns e vermes nos arredores da casa durante as noites. O ganho de experiência era absurdamente lento, exigindo dezenas de abates insignificantes para mover uma fração da minha barra de progresso. Persisti sem parar por longos meses, coordenando os ataques noturnos em segredo total enquanto fingia ser apenas um bebê normal de dia. Os meses voaram e eu estava prestes a alcançar a marca crucial de 1 ano de idade neste novo mundo cruel.
Foi exatamente no silêncio daquela noite que um uivo aterrorizante e desconhecido ecoou bem perto da cabana, fazendo minhas cartas vibrarem violentamente dentro do grimório. O uivo misterioso que fez minhas cartas vibrarem na noite passada ainda ecoava na minha mente enquanto a luz do sol nascia. Os anos se passaram rapidamente no modo inferno, e cada dia era uma batalha silenciosa por sobrevivência e ganho de experiência oculta. Completei 5 anos de idade, o marco biológico e social que todos neste mundo aguardavam com extrema ansiedade. Hoje seria o dia da cerimônia de avaliação, o evento divino que dita para sempre o destino e a classe de cada habitante. Minha vizinha e companheira de brincadeiras, Crena, corria animadamente ao meu lado enquanto nos aproximávamos do templo. Era considerada uma criança prodígio por todos no vilarejo devido à sua incrível força física natural. Meu pai, Rodan, nos acompanhava com um semblante sério, carregando o peso de uma vida inteira de servidão nas costas. Ele olhou para mim e relembrou silenciosamente as severas restrições sociais que nossa família enfrentava todos os dias. Como servos, não tínhamos o direito de escolher nossa profissão nem de deixar o território do Lorde local sem permissão. A única esperança de quebrar essas correntes invisíveis era despertar uma classe de combate de alto nível durante a avaliação. Entramos na grande nave do templo, onde um imenso bloco de pedra negra mágica repousava sobre o altar principal. Sacerdote local, vestido com vestes brancas imaculadas, gesticulou solenemente para que a primeira criança se aproximasse. Crena foi chamada primeiro, caminhando com passos firmes e um grande sorriso em direção à pedra sagrada. Assim que ela tocou a superfície fria do monumento, uma explosão de luz carmesim iluminou todo o salão. Runas brilhantes flutuaram no ar, revelando sua classe divina de alto nível, mestre de armas. Sacerdote soltou um suspiro audível de espanto, exclamando que um talento lendário havia nascido naquele vilarejo esquecido. Eu sabia que aquilo mudaria a vida dela para sempre, garantindo riquezas e um status que nenhum servo jamais sonhou. Em seguida, o sacerdote leu meu nome em voz alta e um silêncio pesado tomou conta do recinto. Caminhei calmamente até a Pedra Negra, sabendo que meu menu de status oculto já possuía a classe Invocador devido ao modo Inferno. Estendi minha mão pequena e toquei a superfície lisa e gélida do artefato divino. A pedra piscou fracamente com uma luz cinzenta e opaca, sem qualquer tipo de espetáculo visual ou runas flutuantes. Sacerdote olhou para o registro mágico e balançou a cabeça negativamente com um olhar de profundo desprezo. Ele anunciou em voz alta para todo o salão que eu não possuía nenhum talento e minha classe era nenhuma. Risadas abafadas e sussurros de desdém começaram a ecoar entre os moradores das propriedades vizinhas. Um servo comum sem talento continuará sendo apenas um servo inútil, murmurou um dos anciãos da vila. Mantive minha expressão totalmente neutra, pois compreendi imediatamente o que estava acontecendo naquele momento. O sistema de avaliação do mundo não conseguia ler a classe secreta invocador devido às restrições extremas do modo inferno. Ser considerado alguém sem talento publicamente era, na verdade, o disfarce perfeito para o meu crescimento em segredo. No entanto, ao olhar para o meu pai, vi seus ombros caírem e seus olhos se encherem de uma profunda tristeza. Ele sabia que esse resultado significava que eu estaria condenado a trabalhar a terra até a morte sob o jugo da tirania dos nobres. Olhou para mim com uma expressão confusa e preocupada, sem entender a disparidade cruel que acabara de se formar entre nós. Saímos do templo sob os olhares julgadores dos outros aldeões que já nos tratavam com visível indiferença. O caminho de volta para nossa cabana foi marcado por um silêncio sufocante que nenhum de nós ousava quebrar. Ao chegar em casa, esperei a noite cair para abrir secretamente o meu verdadeiro grimório de invocação. As letras douradas flutuavam diante de meus olhos, mostrando que eu estava prestes a subir o nível de minhas invocações de rank H. Enquanto o mundo me considerava um fracassado, eu acumulava mana pacientemente para dar o próximo passo estratégico. Eu quebraria as engrenagens desse sistema injusto usando o poder avassalador que o modo inferno me concederia no futuro. No dia seguinte, rumores começaram a circular de que monstros selvagens estavam avançando além das fronteiras normais da floresta. Os guardas do vilarejo pareciam tensos e o chefe da aldeia começou a recrutar os servos homens para patrulhas perigosas. Foi quando meu pai entrou pela porta com uma expressão de puro terror,
anunciando que um terrível monstro javali de rank B havia sido avistado marchando diretamente em direção às nossas plantações. Grito ecoou pelas paredes finas da nossa cabana enquanto meu pai cambaleava para dentro, com o rosto pálido como a neve. Minha mãe largou a colher de madeira no chão, correndo em direção a ele enquanto as lágrimas já inundavam seus olhos. Sangue escuro empapava as roupas de pano rústico dele, revelando a gravidade do ataque que ele acabara de sofrer nas plantações. Ele tossiu violentamente, explicando que o terrível monstro javali de rank B havia devastado a barreira externa da vila. Os agricultores fugiram em pânico, mas meu pai se posicionou na frente para garantir que todos pudessem escapar com vida. O preço de seu heroísmo foi um ferimento profundo que destruiu os músculos de seu ombro direito, incapacitando-o por meses. Sem o trabalho dele no campo, nossa família de servos perderia o direito à ração básica e enfrentaria a fome no próximo inverno. Olhando para o desespero de minha mãe, percebi que o peso de sustentar esta casa agora recaía inteiramente sobre mim. Afastei-me em silêncio da cama dele, caminhando em direção à floresta escura que cercava os limites do vilarejo. Como um jogador do modo inferno, eu sabia que a caça tradicional de pequenos animais não seria suficiente para acelerar meu progresso. Eu precisava caçar feras de nível alto, e o topo da cadeia alimentar local pertencia às tímidas feras voadoras de rank B. Concentrei minha mente e invoquei o Grimório Mágico, observando as páginas de coro antigo flutuarem diante do meu peito. Manifestei minhas cartas de rank acumuladas, criando uma linha de defesa oculta entre os arbustos densos da floresta. Não demorou muito para que o bater de asas ensurdecedor de uma águia gigante de rapina ecoasse acima de mim. A criatura mergulhou com velocidade mortal, quebrando galhos grossos com suas garras afiadas como lâminas de metal. Em vez de recuar, ativei o comando de investida sincronizada de todas as minhas pequenas invocações ao mesmo tempo. Os insetos espirituais saltaram em direção aos olhos do monstro voador, cegando-o momentaneamente com seus ataques precisos. Aproveitando a brecha, desferi o golpe final utilizando a energia residual do Grimório para esmagar a resistência da fera. Uma imensa quantidade de mana fluiu para dentro do meu corpo, acompanhada pelo som celestial do sistema anunciando meu ganho de nível. Com a experiência acumulada da caça de rank B, finalmente desbloqueei a habilidade de invocar criaturas da mesma categoria. Diante de mim, ergueu-se uma magnífica criatura alada de luz, pronta para obedecer a qualquer uma das minhas ordens estratégicas. Coletei os materiais valiosos deixados pela fera derrotada, sabendo exatamente o valor comercial que eles possuíam. Na manhã seguinte, caminhei firmemente em direção à mansão de pedra do ganancioso chefe da aldeia. O homem estava sentado atrás de uma mesa de carvalho maciço, contando suas moedas de ouro com um sorriso cínico. Ele me olhou de cima a baixo, zombando da presença de um mero filho de servo de 5 anos em seu escritório particular. Sem dizer uma única palavra, joguei o pesado saco de lona sobre a mesa dele, fazendo as moedas de ouro chacoalharem. Chefe da aldeia arregalou os olhos ao ver as penas raras e garras afiadas de uma criatura legítima de rank B. Eu sorri friamente e citei as leis exatas de comércio do Império, provando que conhecia o valor de mercado de cada grama daquele material. Mencionei casualmente que, se ele não fizesse um acordo justo, eu levaria esses itens raros diretamente para os mercadores da cidade vizinha. Chefe da aldeia engoliu em seco, percebendo que não estava lidando com uma criança ingênua, mas com um negociante implacável. Após longos minutos de silêncio tenso, ele finalmente cedeu, assinando um documento que garantia a isenção de impostos da minha família. Além do documento, ele empurrou uma pesada bolsa cheia de moedas de prata legítimas que garantiriam nosso sustento por mais de um ano inteiro. Desci daquela mansão sem olhar para trás, sentindo o peso do sistema social injusto começar a rachar sob os meus pés. Ao retornar para casa com os suprimentos abundantes, vi as lágrimas de alívio e surpresa no rosto da minha mãe. Meu pai estendeu sua mão trêmula e a posou sobre minha cabeça, reconhecendo que eu havia protegido nossa linhagem na hora mais sombria. Olhei para o meu painel flutuante pela última vez, contemplando o imenso exército de cartas de rank B que eu agora controlava secretamente. O modo inferno não era mais uma maldição de desvantagem, mas sim a ferramenta que me transformaria no invocador mais poderoso deste mundo.
Sabendo que minha família estava segura e protegida da tirania, finalmente encontrei a verdadeira paz e estabilidade nesta nova vida. Com minha inteligência estratégica e o poder absoluto das minhas invocações, quebrei as engrenagens do destino e conquistei o meu próprio recomeço lendário.